Vamos ver agora o nosso livro Filosofia. Professora Anice Pinheiro, Uniaselv, e nós vamos ver aqui a nossa primeira unidade. Então, qual é o objetivo desse estudo? É avaliar o papel da filosofia no decorrer da história. E também, por outro lado, é avaliar o pensamento filosófico, a importância dele para o desenvolvimento da humanidade. A filosofia, ela foi muito importante para que a gente pudesse entender a evolução do desenvolvimento da humanidade. E nessa primeira unidade, nós vamos ver, essa é uma unidade extensa, mas nós vamos ver 3 tópicos. Tópico 1, tópico 2, 3 e 4, né? Então, cada um com uma fundamentação. A origem da filosofia no 1, no 2, os principais períodos da filosofia. No 3, nós vamos aí do período clássico e também do medieval. E o último tópico 4, os principais períodos da filosofia na modernidade até a contemporaneidade. Então, vamos lá. O tópico 1, a origem da filosofia, o pensamento mítico. O que é esse pensamento mítico? Como o próprio nome diz, mítico, ele vem de mito, né? Então, muitas das vezes, a gente utiliza o sobrenatural, o mágico, o sagrado, para explicar uma realidade. Isso é um mito. A exemplo aqui, nós podemos entender a cobra grande e o boto no Pará. Então, o boto no Pará, que muitas adolescentes engravidavam, e aí a justificativa não foi o boto. Então, isso aí é um mito. O que é um mito? Um mito é tudo aquilo que é sobrenatural, que a gente, a partir daí, não consegue explicar cientificamente, porque isso aí, o mito é tudo aquilo, é algo, né, que não tem como ser explicado de forma científica. Então, passa a ser um mito, você acredita ou não. Então, a filosofia, ele veio quebrar esses paradigmas aí do mito, né? Então, é isso que nós vamos ver. Eu trouxe aí 2 fotos, né, da cobra grande, que ocorre muito aqui na região tocantina, e também o boto, que é uma lenda, é um mito que ocorre, é um mito aqui criado, né, aqui no estado do Pará, é uma crença, uma crendice sobrenatural para explicar a realidade da gravidez de muitas mulheres que engravidavam, muitas adolescentes que engravidavam aí, e dizia que essa gravidez era do boto. Então, mas se for para uma explicação, nós vamos entender a cientificidade disso aí, né? Então, o boto é um mito, é um mito, e o mito, ele não é ciência. Então, estou trazendo aí um filme para vocês entenderem aí o que é um mito realmente, né? O filme Odisseia, ele vai falar de Ulisses, de Poseidon, então, que vai vagar por várias terras e mares. Então, você vai poder perceber o entendimento do que é o mito. Então, meus alunos, nós vamos aqui nos questionar. O que é a filosofia, então? A filosofia, ela é uma atividade filosófica enquanto abordagem racional. Ela serve para explicar a realidade do mundo sem recorrer ao mito, sem recorrer à mitologia grega, sem recorrer à mitologia, porque ela vai surgir na Grécia, né? E muito menos sem recorrer à religião. Esse é um autor, Severino, de 1994, ele traz para nós este contexto aí do entendimento da importância da filosofia. E por que eu preciso, professora, aprender a filosofia? Antes de qualquer coisa, quando você aprende a entender, a questionar, você vai perceber que a sua venda foi tirada. É tal qual essa figura aqui. Por que eu devo entender? Quando você passa a pensar, a questionar a realidade, você vai sair da sua prisão do entendimento do que é essa realidade posta para
para nós aí, em todos os momentos da evolução da história. Então, a filosofia, ela tem por finalidade o quê? Justamente despertar esse estado do comodismo, né? De você ficar pensando e sem se desvencilhar das suas amarras ideológicas. Então, você precisa se desvencilhar. A filosofia, ela veio trazer esse desvencilhamento das amarras ideológicas, libertar dessa manipulação, né, que essa manipulação aí e que escraviza a consciência humana. Então, ela vem trazer aí a filosofia, vem trazer, na verdade, é um instrumento da reflexão crítica, né, que nos permitiu aí ao longo da história questionar a realidade, para que nós possamos, a partir daí, construirmos a nossa própria história com autonomia e liberdade, e não apenas ser condicionado a uma ilusão ou uma manipulação que nos escravizava, porque quando você é escravizado pela manipulação política, econômica, você não consegue entender a criticidade para poder questionar aquela manipulação. Tá? Então foi muito importante este período aí do surgimento da filosofia, porque ela vem para questionar, para indagar, como um instrumento crítico da realidade, né? Da capacidade de pensar. Então, nós vamos ter vários filósofos, né? Um deles aí é Hegel, um alemão. A concepção dele é que o pensamento do mundo, ele só aparece depois que a realidade consumou o seu processo de formação. Ela não está pronta. Então, a exemplo, eu trago a pandemia. Como que nós vamos entender todo esse processo que está ocorrendo agora no ano de 2020, né? Nós vamos ter a concepção do pensamento deste momento, da realidade que consumiu todo esse momento que todos nós estamos envolvidos. Então, essa concepção, ela faz com que a gente pense criticamente o que foi que aconteceu, quais foram as impressões políticas, né, sociais e econômicas deste momento. Então, a pandemia é um bom exemplo aí para que a gente possa ver a perspectiva da concepção de Hegel. Então, o termo filosofia é importante a gente saber também o conceito da palavra em si. A filosofia, ela vem de philos mais sofia, que significa o quê? O amor à sabedoria. Foi usado pela primeira vez por Pitágoras. Quem foi Pitágoras? Foi um matemático que viveu no século VI a.C. Então, é importante a gente entender, para que a gente fundamente ainda mais, né, o que é a filosofia, a gente precisa entender o seu conceito. Então, vamos trazer vários autores. Aí, o primeiro não, né, já falamos de outros aí, mas vamos falar de Platão. Platão, ele vem trazer para a gente, ele vem apontar a filosofia como o fato de que aquilo que deve ser feito para melhorar a vida do ser humano. Então, não adianta você ter avanços tecnológicos, produção de riqueza, capacidade de criar, construir, promover o bem-estar das pessoas, se você não consegue questionar. Então, a filosofia, ela é o uso do saber em proveito do homem. Então, ela aponta para o fato de que aquilo que deve ser feito para melhorar a vida do homem. Então, ele também traz aí para a gente o entendimento que a filosofia é, de certo modo, indeterminado. Por quê? Porque o campo da filosofia é muito vasto, né? O campo da filosofia, ela estuda vários campos, está associada à existência, aos valores morais, estéticos, ao conhecimento, à mente, à verdade e à linguagem. Então, você vai ver que nós temos vários autores
que traz essa análise aí crítica dentro dessas abordagens aí, né, dos mais variados campos, né, problematizando aí essas fundamentações que nós trouxemos agora. Tá? Então vamos ver aqui, gente, a filosofia na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o que é importante a gente entender, que nós tivemos aí períodos. A Grécia Antiga, ela inicia desde o período homérico, que vai do século XI ao século VIII a.C. Por que homérico? Porque foi vivido por Homero. Foi um período em que Homero ele veio trazer aí um debate acerca, né, era um poeta grego, um grande poeta grego, né? Ele vem trazer um debate aí com bases, né, com base nos poemas épicos, inclusive até o filme Odisseia, né? Eu trouxe Ilíada e Odisseia, eu trouxe aí para que vocês possam estar pesquisando e assistindo este filme, para que vocês possam estar entendendo este período aí da Grécia Antiga. Então, nós temos três períodos que a gente precisa entender: o período da Grécia Arcaica, o período clássico e o período helenístico. Então, cada um desses períodos aí, a gente precisa entender como aquele que vem trazer as transformações ocorridas nesse período aí. Nesse período, cada período vai se intensificando as transformações ocorridas na Grécia, naquele período. E por fim, vamos ver aqui o período helenístico. Ele vai trazer aí uma expansão significativa da ciência e do conhecimento. E aí novas terminologias foram vindo à tona, foram trazidas por esses filósofos. Dentre eles aí o termo teogonia. O que é a teogonia? É que trata da progressão que o universo passou até chegar ao que conhecemos hoje. Então, como foi a formação dele, como foi que ele foi se desenvolvendo desde a pré-história até chegarmos, né, como que se deu a evolução deste homem, desde o início da formação do universo até o momento da contemporaneidade. Então, esse termo teogonia, ele vem justamente trazer essa interpretação e progressão do universo. Então, aqui no tópico 2, dando continuidade, nós vamos ver os principais períodos da filosofia. Nós temos aí 2 períodos, a antiga e a clássica. Então, tudo isso é fundamental para que a gente possa entender a relação de todos os avanços científicos, culturais, políticos e sociais que ocorreram ao longo dos séculos. Então, é importante a gente entender e fazer uma análise acerca, comparando a filosofia antiga da filosofia clássica, e posteriormente nós vamos ver a contemporânea. Então, a filosofia antiga, ela compreende o período que vai do surgimento da filosofia até a queda do Império Romano. É nesse exato momento que os pensamentos gregos, né, os pensamentos e os pensadores gregos, eles começaram a questionar a razão. Eles queriam saber, com esse questionamento, como foi que surgiu o mundo, como foi, né, que se deu esse processo de evolução, para que pudesse aí trazer novas explicações e uma nova compreensão acerca da realidade. E aí nós temos aí, com base nessa filosofia antiga, nós podemos dizer aí que foi o período que ocorreu aí antes de Sócrates, que é um filósofo, né, muito importante desse período, mas antes de Sócrates nós tivemos várias escolas. O importante aqui é entender que o objetivo dessas escolas aqui, o objetivo principal era entender o contexto da Grécia, como que se dava a formação das cidades, a partir das polis, das pequenas cidades, né? Como que era o papel ali, que era visto o papel do Estado no surgimento dessas cidades na Grécia. E o período, é o que se chama de período antropológico, a filosofia clássica, né? Ela marca um período em que a filosofia ela passa por um amadurecimento.
Então, nesse amadurecimento, né, antes nós tivemos aí vários, ou antes de Sócrates, nós tivemos vários filósofos, como Heráclito de Efésio, Tales de Mileto, vários mais. O mais importante, o período que eu considero mais importante para esse nosso aprendizado aqui, é o período a partir de Sócrates, é o período antropológico. Nesse período, a filosofia ela vai trazer uma fundamentação mais madura com base em Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, esse século aí, ele foi marcado como desenvolvimento científico. É um século 5 e 4 a.C., vai trazer o desenvolvimento científico. Por quê? Porque esses filósofos eles queriam entender o crescimento e as discussões sobre a democracia a partir da formação dessas polis. O que é polis? São pequenas cidades que estavam ali surgindo na Grécia. Então, várias correntes de pensamentos filosóficos foram emergindo, surgindo, e com isso houve todos esses debates aí acerca da argumentação. A argumentação de qual é a verdade. Então, a argumentação aí, ela passou até ser uma situação vista, né, por muitos como aquela pessoa, ela tem aí todos os predicados, quando ela passa a ter um argumento tão fundamentado ao ponto de convencer alguém. Então, esse período foi assim o período da argumentação, da defesa do pensamento. E aí nós temos a contribuição aí dos três, né, Sócrates, Platão e Aristóteles, com relação a Sócrates. Qual é o que ele vem trazendo aí nesse período? Com relação ao pensamento, ao posicionamento, qual é a contribuição que ele deixa para nós, né? A opinião que ele defende era a seguinte, que o conhecimento verdadeiro, para eu conhecer a realidade, para eu conhecer o pensamento, né, a forma das coisas, tudo se dava por meio de quê? Da razão. Né? Sócrates ele acreditava que o ser humano é dotado de razão e por isso mesmo é capaz de gerar a partir dessa razão novos conhecimentos, né? Por outro lado, Platão ele vem acrescentar, inclusive ele tem um livro, né, um Mito da Caverna, que é muito discutido, inclusive nas dinâmicas de grupos, né, nas dinâmicas empresariais, e fala até, você é o mito da caverna, porque é aquela pessoa que não se permite conhecer outros horizontes, outras possibilidades, você fica o tempo inteiro na sombra daquilo que para você parece real. É como se você estivesse ali na caverna e nem se percebesse que tem uma porta, tem uma saída e que lá fora está a luz com um horizonte de possibilidades. Então, o interior da caverna é como se fosse o seu real. Então, é como se esse fosse o sentido para a sua vida. Não, você não, ali era o seu porto seguro, digamos assim. Então, o interior da caverna era o porto seguro. E se você saísse, você poderia até dizer, não, ali eu vou conhecer o novo eu vou ter uma resistência ao novo. Então, eu prefiro ficar aqui, né, dentro da caverna, porque eu já conheço ali a sombra daquela realidade. Aristóteles ele veio trazer o entendimento, né, que tudo em si é um ato e potência, ou seja, tudo tem uma relação de causa e efeito. Então, nós vamos ver aqui as contribuições e o legado de cada um deles. Nós trouxemos aí um pouquinho do pensamento deles, mas o que eles deixaram? O que é o legado? É o que eles deixaram enquanto método aí de discussão para a construção da ciência. Então, o legado de Sócrates, ao desenvolver seu método dialético, ele dizia o seguinte, que a sociedade é composta de pessoas críticas e autocríticas, ou seja,
a sociedade, ela compunha de pessoas críticas que faziam crítica àquele momento histórico, àquela realidade, mas também essas pessoas, elas precisavam se autocriticar, né? Autogerir o seu conhecimento, submetendo ao crivo da razão. Então, era assim, criticar e autocriticar é avaliar a contradição do pensamento, do ponto de vista, e até reconhecer as nossas formas de ignorância e de enxergar a realidade, de enxergar o mundo. Então, quando uma pessoa está disposta a se autoavaliar de maneira crítica, ela vai, a partir disso, construir seus valores, outros valores, e vai ter outros conhecimentos a partir dessa autorreflexão. Então, ele deixou esse legado, que foi importante esse legado aí, porque vai fazer com que se pense que a crítica e a autocrítica, ela vai servir para analisar a realidade, né? Por outro lado, aí, comparando a Platão ele vai desenvolver a seguinte teoria. Ele vai desenvolver a teoria que tem dois eixos. É a epistemologia. O que é epistemologia? É relativa ao conhecimento. Como é o conhecimento da realidade? Como é que eu vou entender o aspecto político, o aspecto do poder ali daquela realidade da Grécia, por exemplo, naquele momento, naquele contexto histórico. Então, ele escolheu aí, para defender a sua teoria, ele escolheu a dialética. O método escolhido para ele desenvolver sua teoria, ele consiste na ideia dialética. É uma ideia dialética que vai depois se acentuar e ela vai ser questionada até chegarmos em Karl Marx, né? Então, mas entendendo que a dialética não foi uma categoria que trazida por ele, mas foi uma categoria que ele buscou aí aprimorar, que ele buscou ver a opinião crítica que ela pode trazer a partir da contraposição que ela permite enxergar a realidade em uma dinâmica, mas ela surge, a dialética não surge com ele, ela tem outros antecessores que aqui a gente vem já debatendo. Então, Platão ele deixou esse legado aí com base na fundamentação do conhecimento para analisar a realidade. Outro ponto importante aí para Platão era o seguinte: ele propõe uma dialética que chegue ao conhecimento autêntico, ou seja, a dialética ela precisa ter uma fundamentação de uma opinião para chegar à ciência. Então, era o que ele dizia, que determinado processo se faz necessário porque a opinião nasce da percepção. Então, como é que eu tenho uma opinião daquilo que eu vejo? Primeiro, eu tenho a percepção da aparência. Aquela situação, qual é a percepção, por exemplo, que eu tenho da violência contra, um exemplo, da violência contra a mulher? Então, a partir dessa, eu tenho uma percepção, enxergo aquela realidade. E aí eu transmito uma opinião dentro desse contexto de diversidade dos problemas. Então, esse foi o que eu poderia dizer que foi um legado que ele vem deixar aqui para a gente. E aí, né, para se chegar ao verdadeiro conhecimento, Aristóteles, a gente vai ver aí, Aristóteles, ele vai abandonar o método dialético, né, de Platão, ele vai abandonar. E aí o que ele vai trazer de novo? Ele vai dizer o seguinte, que o pensar, ele tem uma lógica. Qual é a lógica do pensar? Do pensar a realidade, é com base na lógica formal e na lógica material. Então, ele vai trazer esses dois conceitos aí, né, e abandonando aí a dialética que foi aí discutida por Platão. E o período helênico é para a gente entender aí que a filosofia, ela
ela foi aí avançando com base nessa discussão. Inclusive a gente traz aí a autora Marlene Chauí, que ela traz essa discussão aí, que esse período helênico, ele vem trazer várias concepções de mudanças políticas, a própria maneira do homem de se conceber no mundo toma uma outra direção. E os pensadores, eles passam a ter uma preocupação com a reflexão sobre questões morais, né? Definir o que é felicidade, o que é virtude, saber prático, ou seja, várias mudanças, elas vão se estruturando e várias reflexões são trazidas nesse período helênico, né? Então, e aí eu até comparo, né, com o seu TCC, trabalho de conclusão de curso, que a ciência ela se inicia com a problematização. Você, quando tiver no TCC, você vai problematizar uma questão social e, a partir dela, você vai dar significado, a partir da sua pesquisa de campo, para os fatores, né, para a resposta daquela problematização, com base nas referências bibliográficas, com base na pesquisa empírica lá no campo. Então, tudo isso vai fundamentar, isso é ciência, né? Então, o tópico 3, nós vamos trazer aí os principais períodos da filosofia. Nós temos aí o período clássico e medieval. Então, aqui, o que é importante, gente, trazer aqui? Esse período, ele é muito importante do tópico 3, porque ele vai trazer aí a questão de dois padres que têm tudo a ver com o serviço social. Então, vamos lá. A Idade Média, né, esse período aí, a gente vai entender, esse período clássico e medieval, ele se dá na Idade Média, né, que compreende o período que vai desde a queda do Império Romano, no século IV da Era Cristã, até o século XV, com o início do período renascentista. Então, essas duas correntes aí, foram, assim, fundamentais, porque ela veio se estruturar com base aí nessas duas vertentes aí. Na vertente, né, desses dois padres, que o primeiro, Santo Agostinho, ele vai usar a vertente de Platão. Por outro lado, São Tomás de Aquino, ele vai utilizar a vertente aristotélica. E nós já vimos aí qual é a vertente que Platão traz, né? Ele fala a respeito da dialética. Por outro lado, Aristóteles, ele abandona a dialética. Então, você precisa entender qual é o argumento para eles desenvolverem aí o seu pensamento com base, Agostinho com base em Platão e São Tomás de Aquino com base em Aristóteles. Então, a gente vai considerar esse período aí desses dois filósofos que foram padres, ao mesmo tempo também filósofo. Então, a gente vai considerar esse período aí como período patrístico. Quer dizer exatamente o que, gente? Período patrístico é o período que compreende meados do século IV até o século VII. Então, esse período ele foi composto por padres. E a principal figura aí, o principal representante desse período foi Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho, foi um filósofo, além de filósofo, padre também. Qual era o contexto, o argumentativo que ele traz? Ele vai argumentar que sua filosofia também, ela não era pura, ela também tinha a argumentação teológica, é o que a gente chamou aí de dicotomia platônica. Por que dicotomia? Porque vem trazer dois entendimentos. É o entendimento filosófico, que é oriundo da ciência, e também o entendimento para explicar o mundo,
para explicar a realidade era a fundamentação teológica, né? Então, ele, a partir desse pensamento, ele vai elaborar a própria teoria dele, a própria teoria. Então, para você ver aí, vamos precisar entender, né, quem foi Agostinho. E aí é importante você entender que Agostinho de Hipona, o nome dele, né, Agostinho de Hipona, ele foi um grande intelectual e ele tinha um esforço muito grande de cada vez mais fundamentar a fé cristã, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha também um entendimento histórico e filosófico, né? Então ele foi um padre que depois ele passou a ser bispo, mas ele tinha esse pensamento argumentativo aí, eu diria assim, que é um pensamento da filosofia religiosa sincrética e também dualista. Então, é importante a gente entender a passagem da filosofia. A filosofia, ela passou pelo maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? Ainda temos hoje profissionais que utilizam desta categoria maniqueísta para fundamentar a sua análise teórica, a sua análise de realidade. E o que é o maniqueísmo? É a filosofia religiosa, sincrética e também a dualística. Ou seja, você para analisar um cenário, para analisar uma realidade, você ainda utiliza a sua fundamentação com base na religião. Então, isso aí traz uma dualidade, ciência e religião. E essa discussão aí do maniqueísmo de Agostinho acabou esse estudo dele. Ele chegou a um estágio ao ponto de que ele passou a ser cético. O que é ceticismo? É quando eu não acredito mais em nada. Então, ele passou para esse estágio de desenvolvimento filosófico, o ceticismo. E Agostinho é muito importante a gente entender, porque Santo Agostinho e São Tomás de Aquino foram dois padres que vão dar bases de sustentação filosófica para o surgimento do serviço social, para o entendimento das bases do serviço social na Europa. Então, vamos entender o que é ceticismo, ao ponto que ele passou o desenvolvimento filosófico passou a ter o caráter ceticista. Então, vamos entender o que é o ceticismo. Consiste na tese de que os sentidos nos enganam, ou seja, todo conhecimento sensível deve ser colocado em dúvida pelo fato de não haver confiabilidade em nossa sensibilidade. Entretanto, era necessário responder a questão aparentemente simples, mas que sempre foi um desafio para a filosofia. Qual é a origem do conhecimento? Então, esse contexto todo era para entender qual é a base do conhecimento, né? Então, o ceticismo, ele diz o seguinte, que você precisa ter um conhecimento sensível e precisa colocar em dúvida esse conhecimento. E que essa dúvida, ela não tem confiabilidade na nossa sensibilidade, entendeu? Então, gente, qual é de fato a origem do conhecimento? Então, esses questionamentos todos aí levaram a esse filósofo e padre a ser um filósofo ceticista, né? A duvidar de tudo aqui, de todo o conhecimento daquela realidade, né? Mesmo que esse conhecimento ele tivesse um caráter de sensibilidade, ele punha em dúvida, né, o fato, e esse fato aí era como se não tivesse confiança naquela sensibilidade de entendimento, né, de entendimento de uma situação. Por exemplo, felicidade.
né? O que é, né? Ele começou, vamos entender o que é a felicidade. Então, a felicidade, eu tenho um conhecimento sensível para entender qual é o sentimento da felicidade. Então, mas aí eu ponho em dúvida, mas será que felicidade é você ter dinheiro? Será que felicidade é você viver em paz? Então, essa dúvida aí, ela passou a não ser mais confiável. Ou seja, o meu pensamento sensitivo é como se eu não confiasse mais nessas minhas indagações sensitivas. Tá? Então, como ele passou a indagar, colocar em dúvida, colocar em xeque, ele passou a ser e dizer, pô, esse pensamento aí que eu estou trazendo para conceituar a felicidade, eu acho que não é o pensamento real. Então, deixou de ter confiança na própria sensibilidade da argumentação. E isso, quando isso acontece, a pessoa passa a ser ceticista, né? As dúvidas não passam, as dúvidas, os questionamentos, eles não passam mais a ter confiança, porque de um questionamento surge outro questionamento, de outro questionamento, ou seja, várias dúvidas, e você, então, qual é a origem, então, do conhecimento? Então, ele ficou se questionando com relação a isso. Esse período que a gente considera por Santo Agostinho, é o que a gente fala também aí, né, que a gente procura entender aí, que a gente trouxe para vocês aí, o entendimento platônico e aristotélico, né? Então, esse entendimento de Santo Tomás de Santo Agostinho é um pensamento trazido de Platão. Então, ele aperfeiçoou, tá? Ele aperfeiçoou e aí ele chegou ao ponto de fazer essas indagações e colocar em xeque as suas indagações ao ponto de ser um ceticista, tá? Então, o período escolástico, nós vamos ver aí que esse período escolástico aí, ele é um pensamento que vai trazer um outro padre, que é São Tomás de Aquino. A escola é uma escola, né? Essa escola aí, né? A escolástica, recebe determinado nome pelo fato de ser uma tentativa de conciliar a fé cristã com um pensamento racional. Então, o que ele utilizou aí, São Tomás de Aquino? Ele utilizou a filosofia e a teologia, né? Então, é daí mesmo que a gente vai ser esse pensamento de São Tomás de Aquino, ele vai dar embasamento muito mais do que Santo Agostinho para o surgimento do serviço social. Então, esse pensamento de São Tomás, ele se caracteriza pelo fato de ver a teologia e a filosofia como duas ciências que se completam. Então, a teologia e a ciência, para eles, se completavam para quê? Para entender o saber, para entender a ciência. Então, a despeito dessa diversidade essencial entre fé e ciência. Então, uma completava a outra para dar respostas da realidade. Então, esse pensamento cristão é um pensamento cristão, né? Essa é a linha de pensamento São Tomás de Aquino que irá seguir durante toda a sua vida intelectual. Qual é o pensamento? Teológico e filosófico. Ele era um padre e também um filósofo. Para São Tomás de Aquino, ele, né, começou a argumentar várias coisas, dentre ele, Deus. Né? Então, ele diz o quê? Que Deus, ele criou o homem dotado de razão e, portanto, capaz de usá-la na busca pelo entendimento das coisas do Senhor. Além de que a razão capacita o homem a compreender racionalmente a sabedoria de Deus e nos incita a amá-lo e a reverenciá-lo. Ou seja, ele utilizou a teologia e a filosofia, as duas, né, como ciência para explicar. Então, por mais que em determinados momentos a teologia não explicasse com base na razão, o que ele não ele passou a acreditar que a filosofia completava a teologia, mesmo com a teologia trazendo aí os dogmas. O que é os dogmas? É a aceitação daquilo que eu não explico.
Então, é o pensamento de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino e a filosofia aristotélica. São Tomás de Aquino, ele trouxe a filosofia, o pensamento, o aprimoramento de Aristóteles para poder, então, fundamentar a sua tese, né, o seu estudo. E São Tomás de Aquino vai ser muito importante, vai ser a base dos pensamentos dele que vai dar sustentação, como eu disse, ao serviço social. Então, a fé cristã, ela vai ser entendida aí e vai ser trazida junto com o pensamento da razão, com o pensamento racional. Ele vai utilizar, São Tomás de Aquino, o entendimento da fé cristã e também trazer o pensamento, a razão da filosofia, né? Ele vai ser o principal representante da filosofia escolástica, né? Então, ele vai conciliar a fé cristã com o pensamento racional. Tá? Então, é muito importante a gente ver, gente, aí entender do surgimento, como foi que você vai ter essa percepção aí que o serviço social ele surgiu dentro com o pensamento da igreja. Por quê? Porque foi no seio da escola, né, dessa filosofia escolástica, onde o principal representante é São Tomás de Aquino, em que o serviço social vai ser aí ser trazido pelas primeiras assistentes sociais com essa fundamentação do pensamento teológico e do pensamento filosófico. Tá? Então, nós vamos trazer aí esse pensamento. Nós vamos passar para o último tópico aqui, que vai trazer o período da filosofia da modernidade e a contemporaneidade. Então, nós vamos finalizar aqui em São Tomás de Aquino, né, que vai trazer a fundamentação aristotélica para que a gente possa entendê-lo como aquele padre, aquela escola que se fundamentou aí em Aristóteles, né? Nós já vimos a fundamentação de Aristóteles, para que você possa entender aí que por trás de um filósofo tem sempre uma teoria. Então, São Tomás de Aquino, ele vai buscar a defender o seu ponto de vista teológico e filosófico com base, né, naquilo que Aristóteles trouxe, né, com base naquilo que Aristóteles defendeu. Então, você vê aí que esse período aí, né, que nós já vimos aí, cada um, a produção de cada um, o legado de cada um, né? Então, o Aristóteles, né, ele vai ser aquele filósofo que diz que tudo tem uma relação de causa e efeito. Nós já vimos aí, todo ato em si tem uma relação de causa e efeito. Por exemplo, se uma situação de violência contra a mulher, ela tem uma causa e também tem um efeito. O efeito é a própria produção da violência. E a causa da violência, o que foi que desencadeou aquela violência? Então, Aristóteles ele vem trazer essa argumentação. E então, São Tomás de Aquino, ele vai se basear nessa relação de causa e efeito para discorrer a sua teoria científica e filosófica. Tá? Então, é o legado que ele vai trazer de Aristóteles para que ele possa, então, desenvolver a sua teoria. Então, você vê aí a importância da gente entender a diferença, né, do pensamento de Agostinho e também do pensamento de São Tomás de Aquino, né? Então,
Tudo isso aí é importante você entender também que esse período aí, esse período patrístico, ele é um período que foi desencadeado por esses dois padres aí, né? Agostinho e São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, ele vem aí com esse pensamento, né, do período escolástico, que tem a teologia e tem a filosofia, né, para desenvolver aí a argumentação e entender a realidade, para entender aí, conciliando a fé cristã com o pensamento da razão, o que ele chama de racionalidade, né? Então, a razão é que vai dar esfera ao saber. A razão é que vai dar esfera ao saber, que vai ser uma base da ciência. Por outro lado, ele também aí busca aí, a teologia como uma fonte aí essencial entre a fé e a ciência, tá? Para explicar esse pensamento aí. Por que ele trouxe a teologia? Porque ele diz o seguinte, que foi Deus que criou o homem. Se Deus criou o homem, Deus criou este homem dotado de razão. Então, é esta razão que vai servir para que eu possa entender as coisas criadas pelo Senhor. Por isso que ele vai trazer essas duas argumentações, teológica e filosófica. Além de que essa razão, a razão que é ligada à filosofia, capacita o homem a entender a sabedoria de Deus. Então, ele usou o argumento teológico e o argumento filosófico para entender aí o mundo, para entender a evolução do homem, para entender a constituição das cidades, para entender a democracia, entender o que é felicidade, entender as várias categorias e os vários argumentos, né? E os vários questionamentos que surgiu naquele período aristotélico ali, naquele período. Então, São Tomás, ele justamente vai trazer esse filósofo Aristóteles para poder explicar, né? Explicar o mundo, explicar a realidade com base nesses dois eixos. E é importante você entender que esse pensamento aí de São Tomás de Aquino é que vai fundamentar as raízes do serviço social, que tiveram aí suas raízes com base nesta teoria aí, São Tomás de Aquino, que traz aí o argumento teológico e também filosófico, tá? Então, aqui eu me despeço de todos vocês, muito obrigada, e esse aqui é o vídeo da primeira unidade, em que nós vamos ter parte 1 e parte 2. Acabamos de ver aqui a parte 1 da primeira unidade. Em seguida, nós vamos ver a parte 2 dessa mesma unidade 1. Muito obrigada.